Identidade contraditória. Mas como é que é isso? Está falando de quê? Que negócio é esse de identidade contraditória? Eu vou explicar. Sabe, nós vivemos em dias em que precisamos compreender a dinâmica de Deus e a dinâmica do reino de Deus aqui na Terra. E muitas afirmações bíblicas de Jesus, muitas vezes elas parecem para nós contraditórias. Por que contraditórias? Porque elas vão contra a nossa maneira de compreender, de entender. Nós racionalizamos as coisas, pensamos intelectualmente e não conseguimos às vezes compreender a dimensão daquilo que o Senhor está falando, e hoje nós vamos jogar luz em nome do Senhor sobre essas questões na sua vida. Então, expressões de Jesus como, por exemplo, quem quer viver precisa morrer, contraditório. Quer viver? Morra. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você quer ganhar? Se quer ganhar, tem que perder, porque é perdendo que se ganha. Então, a vida de Jesus existem afirmações contraditórias e nós precisamos entender a nossa identidade com relação a isso. Jesus, ele aplicava determinadas circunstâncias, determinadas palavras a determinadas pessoas, demonstrando assim como ele esperava que o futuro daquelas pessoas fosse desenhado. Então, por exemplo, para algumas pessoas, como o jovem rico, ele disse assim, você precisa vender tudo que você tem. Mas a palavra de Jesus, vende tudo que você tem e dá aos pobres, foi para um homem. Para outro ele diz assim, larga as redes, vem e segue-me. Para outro ele diz assim, negue-se a si mesmo. Para outro ele diz, eu quero ir na sua casa. E no final daquele dia, aquele mesmo homem disse assim, eu dou tudo que eu tenho para todo mundo. Porque as afirmações de Jesus, elas são pessoais e às vezes são contraditórias às nossas ideias pessoais. Mas quando nós entendemos isso e cremos nisso, nós vamos viver algo extraordinário da parte de Deus. E eu estou falando aqui da revelação, da profunda revelação do Senhor na nossa vida. Isso deve ser aquilo que nós perseguimos mais, conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Conhecê-lo mais, conhecê-lo como nós somos conhecidos por Ele. E como nós podemos fazer isso? Jesus responde essa questão com uma afirmação: a necessidade de sermos como crianças. Diga crianças. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, você precisa ser como uma criança. E eu não estou falando aqui cronologicamente, você não vai retornar à idade infantil, não vai perder os seus 40, 30, 50, 60 ou 70 e retornar lá aos seus 7, 8, 5, ou seja lá quanto for. Mas a simplicidade e a fé de uma criança precisam estar no seu coração, porque essa é a forma de nós recebermos da parte de Deus esse espírito de sabedoria e de revelação. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, diz assim, naquela ocasião, Mateus 11, 25 a 27, diz assim, naquela ocasião Jesus disse, quem disse? Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Aprove a Deus esconder determinadas verdades espirituais de pessoas que se consideram muito inteligentes, muito racionais, muito pensativas, aquelas que conseguem olhar, analisar, pensar, raciocinar, intelectualizar determinadas coisas, sábios, cultos, eruditos, estudados, e revelar essas mesmas coisas que estão ocultas a essas pessoas, aqueles que são pequeninos, no grego teknós, crianças. E como eu já disse, isso não tem a ver necessariamente com uma idade cronológica, mas sim com uma simplicidade, com uma fé simples, com a capacidade de reconhecer Deus como Pai. E aquele que reconhece Deus como Pai, pelo Pai recebe revelação, do Pai recebe revelação. A revelação de Deus Pai, ela vem para os seus filhos. Diga, eu sou filho. Então haja com a simplicidade de uma criança. Confie no seu Pai e receba a revelação de Deus para que o seu caminho seja reto na presença dEle. Diz amém. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, você é filho. Você é filho, você é filha. E Deus quer revelar segredos aos pequeninos, aqueles que se comportam como tais, filhos e filhas de Deus. O versículo 26 diz assim, sim, Pai. Como é que Jesus chama Deus? Chama de Pai. Pai. E a Bíblia é repleta de textos que ele diz que não faz nada de si mesmo, mas só faz aquilo que vê o seu Pai. O grande problema é que nós queremos fazer as coisas de nós mesmos. A nossa melhor pregação, muitas das vezes, ela é intelectualizada na nossa mente. O nosso melhor louvor é intelectualizado no gosto pessoal de um ministro ou de alguém.
A nossa postura de vida, o nosso discipulado é baseado naquelas questões que nós temos elas como questões corretas, éticas ou morais. E estamos deixando Deus de lado, a simplicidade do Evangelho de lado, e não estamos fazendo aquilo que Deus está fazendo. Estamos fazendo aquilo que nós queremos fazer. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. E todas essas coisas, diz o versículo 27, me foram entregues pelo meu Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o... E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Oh, meu Deus. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Para quem Deus quer ser revelado? Diz assim, para mim. Deus é um pai de muitos filhos. Deus não é mais um criador, embora o seja. Mas hoje Deus não está tratando necessariamente com uma grande criação, mas Ele está aqui reunindo uma grande família, uma família de muitos filhos, redimidos, restaurados, pagos, comprados pelo preço do sangue de Jesus. Nós fazemos parte desse povo. E o que está faltando para eu poder ingressar nessa revelação de Deus? Agir como uma, diga, criança. Agir como uma criança, é isso que se espera. Jesus nos ensina como obter essa revelação, e essa revelação vem através da simplicidade de uma criança. Porque os homens, eles têm muita sabedoria humana. E quando eu estou falando aqui naturalmente, e eu digo naturalmente mesmo, você está raciocinando em cima das palavras, alguma coisa entra no seu coração, outras coisas você questiona, você pensa, será que é assim? Mas a vida é desse jeito, e faz comparações, faz analogias, faz críticas, faz elogios, isso tudo na sua mente está funcionando agora, porque nós somos muito racionais. Aliás, eu tenho dito para Deus de vez em quando, eu estou tão cansado de mim mesmo, eu estou tão cansado da minha mente. E assim, uma das palavras que eu mais declaro diante do Senhor é que eu tenho a mente de Cristo. Mas sabe, é uma coisa que não vai no esforço, é uma coisa que precisa fluir de Deus. Porque eu sou o corpo de Cristo, assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. E às vezes a gente se cansa da nossa própria opinião. É preciso que seja assim, que a opinião de Deus venha. Sabe, ninguém consegue revelação de Deus na mente. A revelação de Deus, ela vem do Espírito. Diga, é no coração. Diga, é no coração. Não é na mente. Tem muita pregação intelectual baseada na mente, tem muitas escolhas baseadas na mente, e quando nós baseamos a nossa fé, a fé não vem da mente. Não, a mente é concordância. Vamos entender a diferença rapidinho? Com a mente eu concordo. Vamos ver aqui um exemplo. Dê um branco no exemplo, porque são tantos exemplos que eu posso citar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem diz amém? Amém. Você está crendo ou está concordando? Ela é? Agora a fé, ela vem do... A concordância mental não produz milagre. Você concorda. Está frio hoje? Para uns sim, para outros não. Concorda, não concorda? Concordância mental. Não muda a temperatura. É só concordar. Ou não. Se está calor, posso ligar o ventiladorzão ali. Pode ligar. É só fazer... Ficar fazendo barulho. Liga. A concordância não muda a situação, mas a fé muda e a fé vem do coração. Quem entendeu diz amém. Então nós somos humanos e a gente quer naturalizar as coisas, a gente quer ter opinião, a gente quer ter raciocínio. Eu concordo, eu não concordo, pode ou não pode, sabe, deve ou não deve. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa logo no começo, né? Antes que talvez eu repita no final, mas vou dizer que eu esqueça. E assim, se você não consegue concordar, obedeça. Você tem a vida inteira para aprender a concordar, mas enquanto você não concorda, obedece. Obedece, é melhor. É melhor obedecer do que sacrificar, já dizia a palavra. Obedece ao Senhor, né? Seja guiado por Ele. Marcos capítulo 2, versículos de 5 a 12, esse texto conta a história do paralítico que é levado a Jesus, desce pelo telhado, enfim, você conhece essa história. E eu queria exemplificar isso para que você pudesse perceber como coisas espirituais, eu estou falando de quê? Coisas espirituais. Eu não estou falando de política, nem de futebol, nem de economia, eu estou falando de coisas espirituais. Como coisas espirituais, elas são bloqueadas para aqueles que acham que entendem de tudo e são reveladas para aqueles que têm fé. Não é para os sábios entendidos, diz Paulo, né? A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, olha só,
Trouxeram o paralítico, botaram na frente de Jesus. O versículo 5 diz assim, de Marcos capítulo 2, vendo a fé que eles tinham. O que Jesus viu? O que Jesus viu? Quando Jesus olha para você, Ele não está olhando para o quanto você é capaz, conhecido, inteligente, rico, próspero, abençoado. Ele está olhando para a sua? Ele olha para o quê? Vira para quem está do seu lado e diga assim, fé. Fé não é concordância mental. A fé, ela nasce, ela brota no seu espírito. Então, vendo a fé que eles tinham, o paralítico e os 4, Jesus disse ao paralítico, filho. Como é que Jesus chama o cara? Filho. Os seus pecados estão perdoados. Pronto. Deu ruim. Deu ruim para os sábios entendidos. E deu bom para o paralítico. Porque o paralítico, ele estava ali na pista, irmão. O que ele esperava? Ser curado. E muitas das vezes, olha só, olha para mim, isso eu estou dizendo para você, pode ser que seja uma palavra direta para você. Muitas das vezes a gente não recebe a bênção da cura porque a gente acha que não merece. E a bênção da cura, da provisão, da família restaurada, de tudo isso, não tem a ver com merecimento, tem a ver com aquilo que Jesus fez. Por isso Jesus usa esse argumento, né? Filho, os seus pecados estão perdoados. Porque quando tira a culpa e a condenação, a pessoa é livre para receber o milagre. Enquanto ela se acha incapaz, não merecedora, enquanto ela se acha escravizada por uma situação, enquanto ela se acha talvez boa demais para receber, não recebe. Então Jesus precisava quebrar ali uma barreira, diga assim, quebrar uma barreira. Então os seus pecados já foram perdoados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que isso bugou, se me permite a gíria, bugou a cabeça dos sábios, dos inteligentes, dos entendidos, dos religiosos, daqueles que tinham muita experiência, né, com a leitura da própria lei e da Bíblia, e começaram a questionar quem é esse que está dizendo que perdoa pecado, isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado, e ali estava o Filho de Deus e eles não conseguiam ver. Às vezes o Filho de Deus está tão perto da gente, a gente não consegue ver, porque a nossa atitude é uma atitude de arrogância mental, de questionamento mental. A fé foge do nosso coração e o milagre não acontece na sua vida. Meu Deus, nós somos uma igreja que não tem pobres e nem doentes. Isso pode escandalizar 1 milhão de pessoas, mas eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Quem tem um óculos aí? Deixa eu ver. Cadê o óculos? Estou aqui. Eu declaro uma igreja que não tem cegos. Mas eu uso o óculos. Pois é. A nossa consciência mental diz assim, eu tenho uma prótese. Peruca, dentadura, óculos. É tudo prótese. Não estou dizendo para você jogar o óculos fora e pisar em cima dele, não. Mas ele vai começar a fazer mal para você, Beth. Aí tu vai no médico e o médico vai dizer, por que você está usando óculos? Você não precisa disso. Porque você foi curado em nome de Jesus. Duvido, concordância mental ou discordância mental, eu creio, o milagre acontece na vida daqueles que creem. E aqueles caras começaram a questionar Jesus, quem pode perdoar pecado, a não ser somente Deus. No versículo 8 diz assim, Jesus percebendo logo em seu espírito, o Espírito de Jesus percebeu aquilo que eles estavam pensando. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, foi mal. Jesus sabe o que você pensa. Às vezes eu também sei, tá? Só não falo nada. É muito engraçado, você anda na rua, a pessoa passa por você, o Espírito diz assim, está com esse problema. Tá aquilo ali. E é sempre coisa ruim. Está desesperado, está revoltado, está chateado. Oh, meu Deus. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo isso? Essas coisas no coração de vocês, que é mais fácil dizer para um paralítico que seus pecados estão perdoados, ou levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. É por isso que a palavra é liberada. Por que acontecia milagres naquela época e hoje acontece tão menos? É porque a gente pensa muito e crê pouco. Mas a palavra precisa continuar sendo liberada.
Porque a fé ela vem pelo ouvir, na repetição, na pregação da palavra de Cristo. Seja curado em nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. Você já é abençoado em nome de Jesus. Você não está atrás da vitória. Você começou a sua vida cristã a partir de uma posição vitoriosa. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia nisso. Vive errado quem crê errado. Vive certo quem crê certo. O que é mais fácil dizer? Levanta e anda, ou perdoados estão os seus pecados. E a mente dos caras bugaram. Você sabe do final da história. Jesus disse para o sujeito assim, levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Mas entenda que esse processo, ele começa, o trabalho, todo o trabalho daquele paralítico começa no milagre. Todo o trabalho daquele paralítico começa na cura, não começa antes. Ele chegou lá carregado. Chegou como? E saiu de lá como? Quando levaram, ele foi levado. Na hora de sair, depois que foi curado, que entendeu que seus pecados foram perdoados e que não havia condenação sobre ele, aí Jesus deu a ordem para ele. Agora, levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Às vezes a gente quer inverter o processo. Esse processo não está no esforço, está no descanso. Mais tarde eu falo um pouco mais sobre isso, se der tempo. E ele se levantou. Levanta, querido. Mas esse levanta, não é levanta para conquistar. É levanta porque você já conquistou. Eu não me levanto para conquistar nada. Tudo que tinha que ser conquistado já foi conquistado na cruz. É tudo meu, é tudo nosso. Eu sou filho, eu sou amado, eu sou querido, eu sou herdeiro. Só tem eu aqui. Comigo. Obrigado. O que você deveria dizer é, eu também. Somos todos assim. Somos uma família de muitos filhos e temos um grande pai. Diga assim, eu sou amado. Então veja isso, creia nisso, entenda isso, a despeito das situações, a despeito das circunstâncias, a despeito dos problemas, essas coisas vêm contra nós, mas nós temos uma posição, uma identidade que pode parecer contraditória para as pessoas, mas para nós é o poder de Deus que age na nossa vida, diz amém. E essa fé simples de uma criança é que nos possibilita receber da parte de Deus tamanha quantidade de revelação, muita revelação da parte de Deus, para que a nossa vida seja firmada na rocha que é o próprio Cristo. E essas coisas elas são reveladas sempre a partir de um relacionamento, é assim que Deus age. Relacionamento pai e filho, repete comigo, relacionamento pai e filho. Esse é o auge de toda a confiança, sempre será um relacionamento de pai e de filho. No próprio texto que nós lemos, eu quero repetir o versículo 27 de Mateus capítulo 11, diz assim, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o... E ninguém conhece o Pai a não ser o... E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Eu sou escolhido para receber a revelação do Pai através do Filho. O Filho é o elo que me liga ao Pai, Ele é aquele que me une em intimidade, Ele é aquele que revela o caráter do Pai. Filipe disse Jesus certa vez, quem vê a mim, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. As pessoas vão olhar para você como filho, como criança, como tecnós, e vão ver Deus na sua vida, porque você e o Pai também são um. Essa é a verdade, essa é a sua identidade, embora isso possa parecer contraditório, porque as suas atitudes ainda não são as atitudes de Jesus, mas isso é momentâneo. A realidade da sua vida é que você é um abençoado e que você é igual a Cristo, diz amém? Glória a Deus. Filhos confiam nos seus pais, irmãos, é assim que funciona, e não há maior revelação do que o amor do Pai em nossa vida, amor do Pai para o seu filho, o amor do filho para o seu pai. No livro de João, no capítulo 5, versículo 19, diz assim, Jesus lhes deu uma resposta, essa resposta, eu lhes digo que verdadeiramente o filho não pode fazer nada de si mesmo. Vamos ler juntos? Eu lhes digo... Vocês não estão ajudando o meu vídeo no YouTube que vai sair amanhã às 6 horas da tarde. Tá bonito. Ok? Senão eu vou abrir uma turma de alfabetização aqui para todo mundo, hein? Né? Trazer o professor de português para ensinar alfabetização. Então, vamos juntos. Jesus lhe deu essa resposta.
Uau! A salva de palmas. E igreja bonita, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Ninguém lê um texto igual vocês nesse planeta Terra. Isso mesmo. Essa é a revelação do Pai. Nós fazemos aquilo que Ele faz. O grande problema é que a gente quer fazer o que a gente quer e não o que Ele diz. Nós não nos comportamos como filhos e por isso perdemos a maior parte da revelação do amor de Deus por nós. Nós vivemos na nossa própria força, na nossa própria luta e na nossa própria capacidade e perdemos a dimensão daquilo que Deus quer que a gente faça. Deus quer o melhor para você. Obrigado. Mas Deus quer o melhor para você. As escolhas dele nunca são ruins para você, são sempre escolhas boas, coisas boas, e é isso que ele pensa. Aliás, o profeta diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Em outra versão vai dizer, um futuro com esperança. Não existe vida sem esperança, e o que Deus quer é que todos nós tenhamos esperança nele. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa noite, que você tenha esperança nele, que você seja restaurado, revigorado, né, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. O versículo 20 então diz assim: pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que essas. Eu vou pedir licença até para o vídeo, para poder mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu queria fazer uma interpretação desse texto junto com vocês aqui no telão. Sabe? Então ele está dizendo assim, ele lhe mostrará obras ainda maiores. Quem é ele? Ele é o? Está lá em cima. Pois o? Então o Pai que é ele. Ele é o Pai. Para a admiração de vocês. Quem são vocês? Ele lhe mostrará o quê? Existem obras maiores que Deus quer revelar para você. Coisas grandes. Jeremias 33 diz, coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tesouros escondidos, que estão escondidos. Para que um tesouro é escondido? Para ser achado. Quem tem que achar esse tesouro? Eu. Existem tesouros escondidos para cada um de nós, respostas para as suas questões e para as suas inquietações, coisas maiores ainda você vai ver. Não adianta concordar apenas, precisa crer no coração. Palavra, semente, coração, boa terra. É disso que eu estou falando. A revelação da plena confiança de Deus está sempre ligado à unidade que nós temos com Cristo. Por isso, João capítulo 17, de 21 e seguintes, diz assim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, na unidade, na família, no conhecimento, no amor, na reciprocidade, em tudo mais que envolve essa relação com Deus. Jesus diz assim no versículo 22, dê-lhes a glória que me deste. Quem recebeu a glória de Jesus? Diz eu. Ou você concorda com isso ou você não concorda, mas muito mais do que concordar, creia nessa palavra. Vamos ler a primeira frase do versículo 22, Jesus disse o quê? Só os homens? As mulheres? Quem deu a glória? Deus. Para quem? Para Jesus. E o que Jesus fez com essa glória? Deu para você. Essa é a sua identidade. Parece contraditório, não é mesmo? Quando você olha para você mesmo, só vê confusão. Mas quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Meu filho amado. Não consigo entender isso, é só pegar a galeria de Hebreus 11. Olha a galeria de Hebreus 11 e vê como é que Deus fala a respeito de Abraão, de Isaac, de Sara, daqueles homens de Deus. E depois lê a história deles. E ver quanta coisa errada eles fizeram. Mas como é que Deus via eles? Grandes homens de fé. É assim que Deus vê você. Diz amém. Aquele que começou a boa obra, ele não terminou. Confia no processo. Estava pregando essa semana na Restaurando Vidas e estava dizendo para os irmãos lá, irmãos, Deus não quer fazer de você um homem melhor. Deus não quer fazer de você uma mulher melhor. Deus não quer fazer de você um líder melhor. Deus não quer melhorar a sua conduta, o seu comportamento. Deus não quer fazer nada disso, Ele quer transformar você em Cristo. Deus quer que você seja igual a Cristo.
E sabe qual é a boa notícia? Você já é. Só não percebeu ainda, mas você já é. Vira para quem está ao seu lado e diga assim: essa é a sua identidade. Diga: eu sou igual a Cristo. Ou como diz João na carta a João, assim como ele é, nós somos nessa terra. Uau! Uau, 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 3 vezes. E versículo 23, então, ele diz: eu neles e eles em mim. Aliás, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Assim como Deus ama Jesus, Ele me ama. Quem é a pessoa que pensou assim: se Deus ama Jesus tanto, por que mandou Ele para a cruz? Não responde, mas pensou. Estou falando que eu sei o que você pensa. E eu não quero ser amado assim. Irmão, ninguém mandou Jesus para a cruz. Ninguém matou Jesus. Essa história dos filmes que os romanos mataram e que os judeus entregaram, isso tudo aconteceu historicamente. Mas Jesus, ele é uma oferta. Você consegue compreender? Em 10 segundos eu vou dizer uma coisa para você. Só existe morte porque existe pecado. A morte não tem poder, a morte física não tem poder se não houver pecado. Jesus tinha pecado? Não. A morte não tinha poder sobre ele. Ele poderia ficar pendurado naquela cruz até hoje e não ia morrer. Ele morreu porque ele se entregou como oferta. E o pecado que ele carregou não era dele. De quem era? Mas não era só seu também não, era o seu também. Desde Adão até o último bebê, ele carregou o pecado lá. Mas não era dele. Ele podia estar na cruz até hoje. Choveu, fez sol, nevou, calor, inverno, não ia morrer, não tem como. É uma oferta de amor. Uau! Essa é a glória de Deus sobre nós. Nós começamos a partir daí. Ele morreu, eu morri com ele. Se ele ressuscitou, com ele também eu ressuscitei. Se ele vive, eu vivo. Não dá para eu falar muito sobre isso por causa do tempo que está acabando. Versículo 24, Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo. Olha só. Gosto muito disso. Porque eu me vejo aqui com Jesus, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo aonde eu estou, e vejam a minha glória, e a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Eu fui escolhido. Eu sou muito grato a Deus por isso. Mas Deus escolheu a todos. O problema é que muitos não escolhem Ele. Mas esse não é você. Diga: eu sou escolhido. Isso é extraordinário. Esse relacionamento é extraordinário. Esse relacionamento de comunhão com o Pai, ele é extraordinário. E essa é a única forma, de fato, de conhecer Deus. Sabe, no final desse versículo, eu não li o texto completamente, mas no final, nos versículos 28 a 30, fala a respeito de uma outra verdade que Jesus, interessante, que ele faz uma contradição, ele fala de criança e depois fala de jugo. E no final, no Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Às vezes a gente insiste em trabalhar, mas Deus quer nos dar descanso. Eu não estou falando da obra do Senhor, nem de você ir trabalhar amanhã, mas a sua ansiedade, até a ansiedade por Deus, como eu fui ministrado essa semana sobre isso, até a ansiedade para buscar Deus não vai revelar Deus para você. Não vai. Deus não aparece na ansiedade de ninguém. Deus aparece na fé, na intimidade, no descanso e na confiança. Portanto, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Eu me lembro de uma vez que eu saí com meu pai, contei isso de manhã lá, e nós fomos fazer uma visita. Ele era muito comum antigamente, meu pai era marceneiro, carpinteiro, e ele ia visitar um amigo para poder ajudar um amigo a colocar uma porta, uma janela, sem fazer um trabalho qualquer. E nós fomos, eu, ele, a minha mãe, e estamos, não lembro se era no ônibus ou no trem, e ele tinha uma maleta cheia de ferramenta, uma pasta onde ele carregava as ferramentas dele. E na hora de descer do ônibus, eu cheio de força, né?
cheio de força, eu pensei assim, vou ajudar meu pai, e eu vou pegar essa mala para ele. Quando eu meti a mão na maleta dele de ferramenta, o treco não saía do lugar. Ele riu para mim e falou assim, meu filho, por enquanto não, esse peso eu carrego, você não precisa carregar. E pegou a mala na mão, e me pegou no braço, no outro braço, e foi embora. O Espírito Santo estava me lembrando disso essa semana, porque muitas das vezes nós queremos carregar o jugo de Jesus. E a palavra de Jesus para nós não é essa. Ele diz assim, venham a mim você que está cansado. Se eu falar para líderes, eu vou dizer que o ministério não é um peso. A família, eu falo para os irmãos, não é um peso. Se nós caminharmos junto com Jesus, o jugo de Jesus ele é suave. Então o convite de Jesus, e venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O inimigo ele trabalha para dizer, essa família sua está te cansando, desiste disso. Esse ministério está te cansando, você não consegue suportar, não dá mais para aguentar esse líder, não dá mais para aguentar esse trabalho, não dá mais para aguentar essa empresa, não dá mais para isso, não dá mais para aquilo. É porque muitas das vezes a gente está caminhando no sentido errado de um jugo. A promessa de Jesus é descanso, diga descanso, para os sobrecarregados. Agora, enquanto o indivíduo acha que ele não está sobrecarregado, ele vai trabalhar na sua força. Mas quando ele descobre que tem muito mais da parte de Deus, ele descansa e as coisas de Deus começam a fluir na vida dele. Por isso, seja como uma criança. A criança às vezes acha que pode pegar o peso, mas descobre que tem peso que só o pai pega. A criança não tem que pegar o peso. O peso é de Jesus. O jugo é dele. O jugo dele, ele carrega e faz com que o nosso seja, diga, suave. Versículo 29, então ele diz assim, tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ele já carregou, ele já pagou o preço, por isso nós somos mais do que vencedores. Nós começamos o nosso processo a partir de uma vitória. E tudo aquilo que nós fazemos é a partir do conhecimento, da identidade, de que nele nós somos mais do que vencedores. E esse jugo é extraordinário. Quando a gente pensa no boi que tem a canga, então o boi e o arado são dois bois, e nunca um boi e um jumento, não existe um jugo desigual. E coloca a canga em cima, né, para poder prender o pescoço do boi, e eles dois precisam trabalhar juntos. Repete essa frase, trabalhar. Juntos. E normalmente o que os fazendeiros usavam, né, hoje é muito mecânico, era colocar um boi velho e um boi novo, porque o boi novo ia aprender a andar no jugo com o boi velho. Vem cá, Tiago, vamos fazer a ilustração, eu fiz com o Daniel de manhã, vem cá, vou expor as crias. Né? O boi velho é ele. Falei para o Daniel de manhã, né? O boi velho é ele. Esse aqui é mais fácil de ilustrar porque ele é maior do que o outro. Então, quando eu coloco uma canga entre o pescoço dele e o meu, quem você acha que vai carregar mais peso? Ele quer ser engraçado, né? Filma a cara dele para sair no YouTube ali. Ele quer ser engraçado, né? Eu, a cara dele ali. Quem vai carregar mais peso? Quem é maior? Simples assim. Olha aqui, está no pescoço dele. Para chegar no meu, uma canga, eu tenho que... Oi? Ou ele tem que abaixar. Mas como ele é o boi velho, ele está me ensinando o caminho. Um monte de mente maldosa com esse negócio de boi velho. Como ele é o boi velho, ele está me ensinando o caminho. Então, se ele anda, vai para frente, eu preciso ir com ele. Se ele recua, eu recuo. Se ele vai para a esquerda e eu vou para a direita, quem é que vai se machucar? O boi velho carrega, o boi novo é carregado. Quem machuca o pescoço sou eu. Se ele para beber água, eu paro para beber água. Se ele para comer, eu paro para comer. Esse é o jugo de Jesus. O que acontece é que muitas das vezes Jesus está indo para lá e você está vindo para cá. E aí você está cansado. Aí você está sobrecarregado. E aí você está em dificuldade. Obrigado, meu jovem. Deus te abençoe. Saúde, paz, prosperidade.
vida de Deus sobre a sua vida. Você é filho amado, meu e do Pai. 2 vezes. 2 vezes. Me lembro de eu estava falando quando eu orei pelas crianças, né? Assim, nunca esconda seus filhos de Deus. Eu nunca escondi os meus filhos de Deus, sempre apresentei. E quando Deus quer tratar com algum deles, trata. Eu não me coloco entre Deus e os meus filhos. Deixa tocar neles. Às vezes a gente quer controlar o que come, o que veste, o que bebe, o que faz, o que não faz. Pai gosta muito de controlar tudo. Mas quando Deus quer tocar, deixa Deus tocar. Não estraga eles, não. Muito pelo contrário. Uma vez Daniel estava pregando lá na 44 e Deus falou comigo, olha o meu filho. E eu disse, seu neto. Deus tem senso de humor, irmão. Deixa Deus tocar nos seus filhos. Não vai perder eles, vai ganhar. É contraditório, né? É perdendo que se ganha. A gente fica tão ansioso, meu filho vai sair de casa, eu tenho medo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quem cuida é ele, irmão, ele vai cuidar de todas as coisas. Vamos voltar aqui. Então, o fardo, a gente está carregando um jugo que não é nosso, o jugo é dele. Ele já disse assim, tomai sobre vós o meu jugo. Porque ele carrega com você. Você não consegue carregar sozinho, eu não consegui levantar a mala de ferramenta do meu pai. Mas ele conseguia carregar a mala de ferramenta num braço e eu no outro. Jesus quer nos levar na nossa jornada. Não se sobrecarregue com aquilo que ele já se sobrecarregou, porque a vontade dele é nos dar, diga, descanso. E ele disse, eu sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é, e o meu fardo é leve. Entenda isso. O que sobrou para você? Descansar. Comece a partir do descanso. Viva a partir do descanso. De que Deus está cuidando de todas as coisas. Eu não estou vendo isso, volto a dizer, porque a gente não recebe isso como uma criança. Meus filhos não são crianças já há algum tempo. Mas se eu digo para eles, fiquem em paz, que eu vou resolver. Eles ficam. E eu não estou nem perto de Deus. Perto no sentido de ser igual a Ele, tá? Ele habita em mim, por favor. Eu digo que as pessoas pensam e eu sei o que está pensando, né? Então já estou lhe dizendo antes que você pense isso. Eu não sou Deus, mas sou. Contraditório, né? É uma identidade contraditória. Assim que é. Quando nós nos aproximamos como crianças, ele carrega o nosso peso. Quando eu quero resolver, parabéns, resolve sozinho. Quando você se cansar, você vai ouvir essa palavra. Talvez hoje isso seja contraditório demais na sua mente. Vinde a mim todos que estão, e aqueles que não estão cansados e continuam lutando e guerreando. Não venha. Jesus está chamando apenas aqueles que estão cansados, ansiosos, nervosos, estressados, sobrecarregados com a vida. Aprendei de mim, disse Jesus, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso. A nossa terra prometida é o descanso. Descanso para as nossas almas. Quando nós recebemos isso como criança, nós somos abençoados e prosperados nessa verdade. Por isso eu quero completar a palavra nessa noite, antes de orar com vocês. O Salmo 127, ele é muito poderoso nesse aspecto. Foi Salomão que escreveu o Salmo 127, ele diz assim, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Isso é descanso. Mas eu tenho que construir a casa? Tem. Mas se o Senhor não estiver por trás disso, você vai trabalhar muito e vai produzir muito pouco. Então o que a Bíblia está dizendo é isso. Como criança nós precisamos depender do pai. Me lembro do meu outra vez, eu queria fazer uma obra lá em casa e dizia, como é que vai ser isso, pai? E ele diz assim, dá para fazer? Ah, então tá bom. O que eu preciso comprar? Isso e aquilo. E no final a obra está pronta. Como é que fazia? Não sei. Só confiava que ele dizia que dava. E se meu pai dizia que dava, era porque dava. Sabe, se o seu pai, ele diz que dá, é porque dá. A Bíblia fala a seu respeito muitas palavras de Deus. O problema é que nós crescemos. E quando nós crescemos, nós passamos a acreditar muito mais naquilo que nós vemos, percebemos, sentimos pelos nossos sentidos, do que acreditar naquilo que o pai diz.
Não estou falando aqui de pais abusivos, de filhos de pais abusivos. Mas mesmo que você tenha sido um filho de um pai abusivo, eu quero dizer que o meu pai, ele não é esse pai abusivo. E ele te adota e te recebe como filho dele. Porque nós somos uma nova criação. Melhor, nós somos restaurados. A nossa velha natureza acabou. E agora eu tenho a nova natureza de Deus vivendo na minha vida. Então, o salmista diz assim, se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardar o sentinela. Você pode botar quantos guardas forem, quantos seguranças forem, se Deus não te guardar, se os anjos do Senhor não estiverem ao seu redor, irmão, não adianta nada. Não estou dizendo que você não construa casa, se você é muito rico e não tem a segurança particular, ou não paga o seu plano de saúde, mas se o Senhor não abençoar, as coisas não vão andar. Descansa nele, confia nele, faz o que você tem que fazer, mas sempre a partir da confiança e do descanso. O versículo 2 diz assim, é inútil. O que é uma coisa inútil? Pergunta para quem está ao seu lado. O que é uma coisa inútil? Eu detesto coisas inúteis. Porque é inútil gastar tempo com inutilidade. Uma das coisas mais inúteis que eu descobri na minha vida é que é inútil lutar contra Deus. Você vai perder. E Deus é bom. Às vezes a gente preferia que perdesse logo, né? Mas Ele não faz você perder depressa. Ele faz você perder e deixa você perder. Por quê? Porque você percebe, precisa perceber que está perdendo. Está perdendo porque está lutando contra Ele. É inútil isso. Ele diz, é inútil trabalhar tanto, desde madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida. O que Deus faz? Dos seus amados, enquanto vai dormir. Não é dormir na hora do trabalho. Salomão escreveu isso aqui, ele diz, vai ter para formiga ou preguiçoso. Ele não está exaltando a preguiça, mas ele está falando da importância do descanso. Porque enquanto você descansa, Deus te prospera. Enquanto você trabalha de manhã, de tarde e de noite, você não vê o seu dinheiro render. E às vezes está mergulhado na miséria. Quem consegue me entender diz amém. Seja como uma criança, confia no seu pai. Hoje, como uma criança, Deus está como pai dentro de um poço escuro, dizendo assim, qual o seu nome? Pula que eu vou te segurar. Mas você não está vendo o que está lá dentro. Às vezes a gente fica velho. E quanto mais velho a gente fica, mais temoso, mais tolo. Mais a gente confia nas experiências que a gente teve. Já vi uma pessoa, às vezes, eu evito de fazer certos comentários, porque as pessoas querem sempre mostrar problemas maiores. Então, se você chega certo para uma pessoa e diz assim, o dia hoje está tão difícil, a pessoa, em vez de dar uma palavra de Deus, dizer assim, mas vai melhorar em nome de Jesus, ela diz assim, o meu está mais difícil que o seu. Eu passei por esse, por aquele outro problema, as pessoas só repetem isso. Eu estou com uma dor de cabeça, está com dor de cabeça? Você não sabe o que aconteceu comigo essa semana. Seja como uma criança, se aproxime do seu pai e confia nele. Lembre que todo o seu esforço, todo o seu trabalho começa a partir de uma posição de descanso. Eu descanso, ele trabalha. Eu trabalho, ele descansa. Sua família, sua casa, seus negócios, seus sonhos, sua saúde, sua integridade emocional, e encontrarei descanso para as vossas almas. Pai, muito obrigado, porque Tu escondeste isso dos sábios e dos entendidos, mas revelaste aqueles que são como crianças, simples, com uma fé simples, que permitem ser tocados pelo Espírito Santo, que permitem ser abraçados pelo Espírito Santo, que permitem ter a revelação de Jesus através do Espírito Santo. Senti o toque do Pai nessa noite. Enquanto eu estou ministrando essa palavra ao seu coração, e o Espírito está trazendo luz ao seu espírito, e talvez até um pouco de luz para a sua mente, para que você possa não apenas crer, ou não apenas entender, mas entender e crer essa verdade. Ele tem cuidado de você.
Não esteja ansioso por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, diz Pedro, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, quando Pedro fala a respeito de um leão que fica em volta de cada um de nós, buscando uma oportunidade para nos morder, para nos atacar, muitas das vezes essa oportunidade que Ele está esperando é a ansiedade do nosso coração. É o querer resolver com a nossa própria força, e quando nós tentamos fazer isso, nós enfraquecemos. Por isso Paulo lá em Efésios, ele diz: eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Essa deve ser a minha oração, a sua oração. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do poder dEle, o poder que opera em nós, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, poder esse que vivifica o meu corpo e o seu corpo mortal, nos traz vida, saúde, paz, provisão, alegria e confiança para continuar. Enquanto eu ministro essa palavra no seu coração, o Espírito vai testificando, mostrando para você agora circunstâncias e situações em que você está passando, que você está vivendo, e Ele está lhe propondo mudanças extraordinárias, mas você precisa acreditar. Você até pode concordar, mas hoje eu quero lhe desafiar a muito mais do que concordar, a acreditar. Acreditar como uma criança acredita no seu pai. Acredite, confie. Com a simplicidade de uma criança, deixa Jesus tocar no seu coração, deixa Ele tocar nesse lugar obscuro que você não abre para ninguém, deixa Ele abrir uma janela nessa alma que está trancada há muitos anos e você não permite que nada nem ninguém entre lá, e hoje o Espírito Santo está aqui nessa noite, Ele está convencendo você e mostrando que Jesus, Ele pode mudar essa história. Toca agora. Eu vejo pessoas sendo tocadas agora. Vejo resistência também, mas eu vejo pessoas sendo tocadas pelo Espírito nesse momento. Eu vejo pessoas sendo convencidas nesse momento. Eu vejo pessoas religiosas, arrogantes na sua maneira de pensar, mas sendo confrontadas pela palavra do Espírito Santo nesse momento. Hoje é o dia dessas cadeias serem quebradas em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia de manifestação de vida em nome de Jesus. Hoje é o dia da mudança e da transformação. Hoje é o dia que Deus, Senhor, Ele quer quebrar cadeias e quer tirar você dessa opressão. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Ele quer abraçar você como uma criança. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar no seu coração. Deixa Ele tocar na sua vida. Deixa Ele tocar nesse lugarzinho aí que você não permite que ninguém toque. Você não deixa ninguém tocar. Deixa Ele tocar hoje. Em nome de Jesus.